Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou com muita saudade. Hoje a gente vai falar sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Eu vou tentar ser bem breve, ser bem didática, porque nas nossas aulas a gente conversa bastante, coloca filme, faz gincana, faz perguntas. Infelizmente, hoje a gente não pode fazer muito isso. Vou tentar ser bem clara para vocês, bem objetiva, e não quero cansar muito vocês, tá? A gente vai falar sobre a morte e a ressurreição de Jesus, né? A gente vai falar no livro de Lucas, capítulo 22. Depois eu tenho outras referências para vocês, como dever de casa. Vocês vão abrir essas referências, vocês vão ver. Pode ser durante a semana, não precisa ser hoje só. Vocês podem ir com calma aqui e lerem, beleza? Então, Jesus ele já sabia de tudo que ia acontecer. Ele já sabia que iam conspirar contra ele, já sabia quem o ia trair, já sabia o que ia acontecer com ele. Então, teve a última Páscoa, que foi um momento muito importante para a gente entender tudo isso. Tem até uma pintura, né, que é bem conhecida, que é Jesus e os Doze. A última ceia, ela foi feita. Jesus estava somente com os 12 discípulos num quarto, numa espécie de quarto, né, mobiliado com a ceia, com o vinho, com o pão, uma mesa muito bonita preparada. E lá, Jesus, ele disse, né, que um deles haveria de o trair. Antes disso, que eu já ia esquecer, é que Jesus ele preparou tudo certinho, ele instruiu os discípulos certinho de onde seria essa ceia, e é muito interessante, gente. Jesus ele disse para Pedro e João: vocês vão chegar na cidade, vai ter uma pessoa com um cântaro na mão, aí vocês vão seguir essa pessoa. Cântaro é um recipiente com água. Vocês vão seguir essa pessoa, beleza? Aí essa pessoa vai entrar numa casa. Aí vai ter um pai aí vocês vão procurar o pai de família dessa casa e perguntar onde será onde será a ceia, onde será feita a ceia, né, com Jesus. E ele vai te apresentar um quarto todo mobiliado, e ali os discípulos foram seguindo tudo que Jesus disse, prepararam a ceia, e Jesus foi lá e revelou. Falou: gente, essa é a nossa reunião, né? O filho do homem haverá de padecer e tudo mais. Jesus, ele explica, e a gente vê uma coisa bem clara quando a gente for ler. A gente vai ver uma coisa bem clara. Jesus, ele fala certinho do que haverá de acontecer. E ele fala que um daqueles que estavam ali haveria de o trair. Aí, gente, os discípulos ficaram tipo: será que sou eu? Será? Aí depois começaram a se acusar, a ver quem era o maior, quem era o menor. Aí Jesus ele vai e fala que o maior ele sirva ao menor. Ou seja, isso nos ensina humildade, pra gente ser mais humilde, né? E então, vamos prosseguir? Aí acontece a última ceia e tem uma parte de Jesus, né, com Pedro. Sim, Pedro. Pedro, ele vai e fala com Jesus, né? Jesus fala assim: Pedro, eis que Satanás mandou te cirandar como trigo. Aí Pedro fica. Aí, gente, vocês já estão pensando: o que é cirandar com trigo? Ciranda tem ciranda, cirandinha. E trigo é um negócio que tem pão, bolo. Como assim cirandar com trigo? Então, cirandar com. Já viu algum pedreiro com areia e aquela peneira assim? Isso que é cirandar. É você pegar um elemento e, sabe, vai caindo tudo ali. O que fica dentro da peneira? Bem pouquinha coisa, né? Então, isso que Satanás queria fazer com Pedro, acabar com a vida dele, né? Com a vida ministerial dele e tudo mais. E Pedro diz: não, mestre, eu não vou eu tô contigo, sou fechamento, não sei o quê. E Jesus fala: Pedro, você vai me negar
3 vezes antes que o galo cante. Aí beleza. Aí Jesus vai lá, né, pro Getsemane pra orar, pra entregar o espírito dele a Deus, porque ele sabia que já estava chegando a hora. Então os discípulos eles foram seguir, né, a Jesus pra orar e tudo mais, e os discípulos acabam dormindo. E Jesus acaba avisando uma vez, avisando outra. Da última vez que Jesus avisou, ele falou: por que estás dormindo? Jesus é muito paciente, né, gente? A gente tem que aprender a conviver assim, sabe? Jesus falou claramente, né? Por que vocês estão dormindo? Orais para que não entreis em tentação. O sentido daquela oração do Getsemane, em que Jesus ele chorou, estava com o espírito angustiado, chorou sangue, era o sentido de se entregar, de estar pronto para a tentação que ocorreria, para a humilhação que ocorreria. E para a humilhação, os discípulos também teriam que estar prontos para como eles iam, né, lidar com essa situação. Era importante a oração muito por causa disso, para você estar pronto, né? Aconteceu que quando Jesus deu a última, gente, vamos orar, chegou o pessoal que estava na trama, né, de matar Jesus. E Judas estava lá, né? Judas foi e para ser discreto, né, ele foi e deu um beijo no rosto de Jesus. E ali seria o sinal de quem seria, né, Jesus. A gente tem que lembrar também que nessa época, para os sacerdotes saberem quem era Jesus, não era com uma foto no celular. Não existia fotografia, não existia muito menos celular. Então era uma maneira de mostrar quem era. Sim, Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, equivalente a R$ 990, e entrou nessa. Muito vacilão. A gente tem que aprender com isso, né? A gente tem os erros dos outros, a gente tem que aprender com esses erros. Pelo menos, não vamos trocar Jesus por nada, gente. Não dá, não dá. Jesus é tudo, é incomparável. Não tem dinheiro que troque que compense ficar sem Jesus. Muito menos traí-lo, né? E ali começou toda a trama e os soldados já vieram e tal. Aí Pedro, pra, tipo assim, defender Jesus, ele foi e cortou a espada, a orelha do soldado, né? Aí Jesus ele foi, brigou, né? Brigou não da maneira, tipo, de uma maneira agressiva, mas ele falou que não era pra fazer aquilo e restaurou a orelha do soldado. Olha isso, gente. Nossa, essa é uma das melhores partes da Bíblia pra mim e espero que vocês gostem muito também. E dessa forma Jesus ele foi, né? Foi preso e nessa parte aí Jesus ele foi interrogado. Aí tipo assim, tinha Pilatos e Herodes. Pilatos era meio que, vamos dizer assim, só pra, tipo assim, era aqui. E Herodes era aqui, como se fosse tipo um governador. Herodes era um governador. E aí, tipo assim, quando Jesus foi, né, os soldados levaram pra Pilatos, Pilatos ele não quis muito se meter com isso. Aí ele entregou pra Herodes, tipo, fica com Herodes essa coisa aqui, essa situação aqui, que eu não quero me meter. Aí Herodes começou a interrogar Jesus e tal. Aí, tipo, aí Pilatos, ele, tipo assim, não tinha visto nada de errado com Jesus e tal. Mas, né, toda a pressão daqueles sacerdotes e tal acabou ocorrendo ainda assim, né, o julgamento de Jesus, a crucificação dele. Aí, tipo assim, na Páscoa podia sair um. Tipo assim, eram pessoas, né, para serem crucificadas. Foram 3 no final, mas aí podia soltar um.
né? Aí você pensa assim, tá, beleza, tem criminoso, tem um monte de gente. Jesus não fez nada pra ninguém e ainda fez milagres, maravilhas. Mas aí quiseram soltar Barrabás, que tinha já cometido crime, homicídio, e quiseram soltar Barrabás ao invés de soltar Jesus. Daí Jesus foi crucificado, né? E pausa na história, vamos falar de Pedro. Pedro, ele estava seguindo Jesus de longe durante essa trama. Aí, Jesus tinha falado, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E aí, Pedro, ele pensou que não, né? Que ele tava assim com Jesus, que não ia dar nada errado. Aí vem uma primeira pessoa, você se parece, você não é seguidor de Jesus, daquele homem, você se parece com ele, você se veste como ele? Ele, não sou. Com medo, assim, de ser preso, de acontecer alguma coisa com ele. Ele ficou, né, não sou, não. Aí outra pessoa foi lá e falou a mesma coisa. Ele falou, não sou. A terceira falou e ele negou. Aí o galo cantou e ele se deu conta que ele já tinha negado a Jesus. E, enfim, ele ficou muito triste, ficou bem pra baixo. Aí Jesus foi, morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Tem várias histórias diferentes, né? Foi só um momento. E foi Maria Madalena, tá em Lucas, no capítulo 24, versículo 10. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario e não as creram. Elas viram, né, toda a situação que Jesus tinha ressuscitado lá e os discípulos não creram, né? Aí tiveram 2 discípulos no caminho de Emaús que também viram a Jesus. Como foi isso? Então, eles estavam no caminho comentando, né, sobre a situação da crucificação e tudo mais. Aí apareceu um homem, que era Jesus. Aí eles começaram a conversar com esse homem e tal. Aí, tipo assim, Jesus perguntando o que tinha acontecido, né? E eles falaram, ué, você não é daqui não? Porque todo mundo tá falando disso, como você não sabe? Aí ele falou de quê? E eles começaram a contar. Aí Jesus foi mostrando sua sabedoria, foi muito interessante. E no final, eles convidaram Jesus para ficar mais com eles, né? Porque eles iam por outro caminho e Jesus não ia. Aí eles convenceram a Jesus a ficar lá com eles e Jesus ia comer com eles e Jesus sumiu. Tipo assim, desapareceu. E eles perceberam que não era uma pessoa comum, né? Que era Jesus. E eles falaram, quando esse homem falava no ardia no nosso peito, né? No nosso coração, algo diferente. E tiveram a aparição de Jesus aos discípulos, aos 12, que não acreditaram, né? Que Jesus tinha ressuscitado, assim, não acreditaram na palavra daquelas mulheres. Tá em Lucas, no capítulo 24, no versículo 36. E tá assim, e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, Pai seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Veja as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa o que comer?
Estando eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhe: São essas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E então foi incrível, né, gente? Como dá pra ver aí, Jesus ele acalma o coração dos discípulos e ainda dá a promessa: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí a promessa da chegada do Espírito Santo. E agora a gente vai para a última parte, né? No capítulo 24 ainda, que eu vou ler com vocês. E levou-os fora até Betânia, no versículo 50. Levantando as mãos, os abençoou, e aconteceu que, abençoando ele, se apartou deles e foi elevado aos céus. E adorando eles, tomaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Então, gente, um fato interessante também, que quando Jesus disse está consumado, o véu do templo, que existia um templo lá, se rasgou do começo, do início, do alto, até embaixo. Tipo, não tinha como, a cortina era muito alta, não tinha como alguém ter cortado de cima para baixo. Era Deus mesmo. E isso simbolizava a chegada, essa tenda, ela cobria, né, tipo, era uma conexão, assim, do sacerdote, ter alguém, você não tinha uma ligação direta com Deus, né, uma conversa direta, não era todos que conseguiam ter esse acesso a Deus. E quando Jesus, né, ele disse, está consumado, quando isso foi consumado, o véu se rasgou, que representa que nós temos liberdade com Deus, temos acesso a Deus. Então, que vocês tenham essa experiência com Deus, que vocês orem. E eu vou passar aqui pra vocês as referências, tá? Que eu sei que vocês gostam. Da última ceia de Jesus, temos em Mateus 26, do 17 ao 35. Vou repetir de novo. Mateus 26, do 17 ao 35. Marcos, do 12 ao 26. Lucas, do 22, do 1 ao 38. Jesus ora no Getsemane, temos em Mateus 26, do 36 ao 42. Marcos 14, do 32 ao 42. Lucas 22, do 39 ao 46, julgamento e crucificação de Jesus. Mateus 26, do 47 ao 27, 66, do capítulo 26 ao 27, né, do versículo 47 ao 66. Marcos 14, 42 ao 15, 47, Lucas 22, 47 ao 23, 56, João dos 18 ao 19, a ressurreição de Jesus. Mateus 28, do 1 ao 10, Marcos 16, Lucas 24, do 1 ao 12. E a ascensão de Jesus, Lucas 24, do 50 ao 53, Atos do 1 ao 12. E essa morte e ressurreição de Jesus comprova que ele é realmente o nosso rei, que ele veio, cumpriu-se a promessa e que ele vai voltar, né? Ele vai voltar para nos buscar. Da mesma forma que quando ele foi ressuscitado, algumas pessoas ressuscitaram também, né? A Bíblia não destrincha, não explica muito mais sobre isso, gente. Mas algumas pessoas ressuscitaram enquanto aconteceu isso, né? Mostrando que como essas pessoas foram ressuscitadas quando Jesus foi morto e ressuscitado, nós vamos ressuscitar com ele
se cremos nele e se o amamos. Vamos buscar a Deus, né? E que todos estejam lá no céu quando Jesus voltar, que possamos estar lá adorando a Deus e desfrutando, né, da promessa dele. E é isso, gente. Um beijo.